Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal, que é o José Melo, falando sobre hoje formas de proteção. Que assunto, né? Esse assunto tem vindo muito à tona e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência para vocês, dividir um pouco sobre isso, o que eu acho sobre isso, qual a minha opinião sobre formas de proteção, porque muita gente está vindo me perguntar. Talvez depois de como eu consigo ganhar mais dinheiro, né? Acho que é a pergunta que eu mais recebo aí nas redes sociais, pessoalmente, nos cursos. Então eu quero dividir com vocês esse assunto hoje. Então vamos falar sobre formas, como é que eu me protejo, como é que eu posso me proteger melhor dentro do meu trabalho, né? Então vamos lá. Então quem já se inscreveu, obrigado por estar aí com a gente. Quem não se inscreveu ainda e gostar dos nossos vídeos, por favor, se inscreva. Se puder apertar o nosso famoso sininho e acompanhar o trabalho, será uma honra estar com vocês também em outros vídeos, ok? Bom, como eu disse, eu tenho tido uma procura muito grande sobre o assunto forma de proteção. José, como é que eu me protejo, né? Qual é o caminho mais adequado de eu estar protegido, principalmente nesse caso quem trabalha com radiestesia, com radiônica, né? Pranchas, mensurações, enfim, e outras áreas também de terapias, porque geralmente você fica um pouco mais aberto, você fica um pouco mais à mercê dessas vibrações, e nós sabemos que até pelo trabalho da radiestesia em si, nós medimos, mensuramos as vibrações, e aí você tem todo tipo de vibração. Você tem vibrações, vamos chamar de mais positivas e menos positivas. Você tem uma série de questões que você tem que tomar cuidado em relação a isso quando você for mexer com a radiestesia, especialmente quando você for mexer com alguns campos vibracionais que talvez você não conheça. Eu acho que aí já tem uma coisa muito importante. Eu costumo dizer nos nossos cursos, nossos bate-papos e trocas de ideias sobre a área, que para quem está começando principalmente, tenta ser antenado, tenta trabalhar mais com aqueles processos que você já conhece. Ou seja, eu já conheço algo, agora eu aprendi que eu posso mensurar, que eu posso medir esse processo. Então, ou seja, vamos supor que eu sou reikiano. Então você vai aplicar a radiestesia ao reiki, né? Ampliando essas possibilidades com o reiki, medindo, né? Através de um pêndulo ou de outro instrumento, como o dual rode, mas mais tradicional é o pêndulo, como é que eu vou fazer a medição dos pontos dos chakras para me ajudar nesse sentido, porque eu vou complementar esse trabalho. Agora, eu não sou reikiano, eu não sei medir chakras ainda, não sei o que são chakras ainda. Talvez você deva partir para aquela área que você conhece do teu negócio, do teu processo, para que você possa aproveitar melhor isso e a gente não ficar criando situações em relação a isso. E por que eu estou falando sobre aplicações, seu vídeo sobre proteção? Porque neste caso eu estou falando de coisas que você conhece. Então a primeira dica sobre formas de proteção é: quando eu mexo com algo que eu não conheço, eu estou mais aberto a receber alguma coisa que eu não sei como lidar, pelo simples fato de eu ser ignorante em relação àquele assunto. Então, um fato muito comum que acontece no caso no nosso trabalho são as pessoas virem falando que receberam algum tipo, né, algum tipo de obsessão, algum tipo de obsessor, por quê? Porque ele foi trabalhar alguém ou algum lugar e aquele local estava demasiadamente desequilibrado e a pessoa chegou e sentiu aquele desequilíbrio, ou alguém que vem até nós, ou até essa pessoa que me falou, e a pessoa acaba desequilibrando quem já está aqui supostamente equilibrado. Então, se eu tenho um processo e eu conheço, eu tenho mais domínio. Quando eu tenho domínio, eu estou mais seguro em relação a isso. Então vocês vão ver durante todo o vídeo que nós vamos ir e voltar, nós vamos centrar numa coisa: eu tenho que estar bem, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Se eu estou bem, se você está bem, dificilmente algum processo vai, abre aspas, prejudicá-lo, né? E existe hoje muitas receitas sobre isso. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe do cuidado com as famosas receitas. Então vamos lá. Então eu tenho um ambiente para equilibrar ou por equilibrar. Então o que eu vou fazer primeiro? José, qual é a primeira dica então de proteção? Como é que eu faço para estar mais equilibrado? Vamos pensar o seguinte: a primeira coisa é lembrar que existe a necessidade da proteção.
é você dar valor, não é supervalorizar digamos assim, essa dificuldade, porque você vai acabar atraindo, e nós atraímos mentalmente, psiquicamente, muita coisa, positivo ou negativo, você escolhe. Então, se você, não, eu vou atender alguém que está com, abre aspas, um problema muito sério e eu vou trazer aquilo para mim, você vai trazer, porque você já está se autoconduzindo para isso. Então, uma das primeiras regras que tem em radiestesia é ficar fora do assunto, fora do problema. Não o suficiente para você não entender a mensuração, mas você não se contagiar com aquilo. E é muito bonito, talvez eu saia abraçado aqui da sala de atendimento com o meu cliente, com o meu amigo, com o meu parceiro, é muito bonito. Mas será que eu resolvi o assunto dele? Então isso é uma provocação. Então a primeira coisa, não compre a mesma briga, ajude a resolver o assunto. Esse é um ponto importante. Então eu vou fazer um atendimento, eu vou fazer agora uma analogia com um psicólogo, com um médico, com um padre, com um pastor, com um pai de santo ou qualquer que seja, né, esse processo. Você acha que eles não se preparam antes? Não há uma preparação antes? Não há uma concentração? Às vezes, pela correria, evidentemente que não. Pode acontecer que não. Mas se você está numa área que você já está propenso a mexer com vibrações, você tem que se proteger, você tem que pensar nisso. Não tem como não pensar no nosso caso. Porque ninguém vem para nós, da nossa área, né, de terapias integrativas, de radiestesia, de radiônica, seja o que for, e dizer, meu amigo, eu estou muito bem hoje, vim só te dar um abraço. Que bom, de vez em quando isso acontece, é importante. Mas 99% das vezes, a pessoa vem para você com uma dificuldade, a pessoa vem para você com um problema, né, e ele tem um diagnóstico e ele quer uma ajuda, não é assim que funciona? Então agora nós temos que começar a entender como nós podemos fazer isso e como nós devemos estar preparados para receber essa pessoa, que não precisa estar pessoalmente, tá? À distância, você também, comprando a briga, você recebe cargas vibracionais também de todo tipo. Então vamos lá. Se eu estou aqui no meu ambiente e eu vou atender aqui, né, e esse é o local, esse é o meu local de trabalho, então a primeira coisa, coisas básicas como usar a régua de Bovie, né, para nós sabermos como é que está o meu ambiente, como é que amanheceu o meu ambiente, que eu cheguei aqui hoje de manhã, abri a porta, como é que passou o final de semana fechado, aqui por exemplo, ou estou há um dia sem atender, ou atendi várias vezes, de vez em quando, meçam o ambiente de vocês. O ideal aqui está acima de 7, 7,5, né? Na unidade Angstrom, que o centro lembra, é 6,5, né? Então, 6, 6,5 para frente já está mais ok. Mas assim, o ideal 7, 7,5 para o ambiente também. Então, não está assim, aí você usa o teu processo. Você gosta de incenso, você quer acender velas, você quer trabalhar com cristais, você quer trabalhar com óleos essenciais, que tem um trabalho incrível também nesse sentido, você quer programar cristais e colocar no seu ambiente. Então, ou seja, agora vem aquela nossa parte de uso de corretores. Lembra da aula de corretores, do vídeo? Se você não viu, vai ficar na recomendação aí para você ver, que é uma coisa muito importante da gente ter ao nosso redor o suficiente para que a gente sinta este conforto. Não é assim que funciona? Quando você vai atender alguém, a tua sala não está limpa, né? O teu lençol não está passadinho, né? A fronha do travesseiro não tá adequada, ela tem que estar adequada. Então, ou seja, a partir desse momento, eu tenho que também ter o ambiente limpo. Eu tenho que ter esse ambiente tratado e trabalhado para não só receber bem as pessoas, mas que as pessoas se sintam realmente seguras, e para eu poder te ajudar, eu tenho que estar seguro. Do contrário, vamos sentar junto, chorar junto, mas não vamos resolver o assunto. É assim que funciona. Algumas crendices que eu vejo muito, que tem partes verdades, mas que tem que olhar bem se é assim que funciona. Vou dar um exemplo, vou pegar aqui, né, uma obsidiana negra, né, isso aqui é um chamado pé e ponta, né, ela é natural aqui, só tem uma lapidação em cima, mas é um belo cristal. As pessoas muitas vezes dizem, eu falei com tal pessoa, e se eu colocar uma dessa embaixo da maca, ela já está resolvido, nada vai me acontecer. É possível? É possível. Não estou discutindo isso. É possível que ela faça essa função. Mas agora nós temos um mecanismo de mensuração.
Então, ou seja, eu posso medir e entender se aquela obsidiana embaixo daquela maca, embaixo daquela estrutura, se ela está realmente fazendo toda esta diferença. Tá? Então, ou seja, a radiestesia te ajuda a você mensurar as coisas. Tá? Eu posso colocar, ao invés da obsidiana, por exemplo, posso colocar então, de novo, aquela ponta de cristal programada, uma pirâmide, seja o que for, um vaso de ervas, qualquer coisa. O que eu vou fazer? Eu posso, além de medir como vou vir, eu posso tentar entender qual deles tem o melhor percentual. Eu posso usar uma regra como essa e colocar qual deles tem o melhor percentual de limpeza. Tá? Então vocês estão vendo que vai e volta e eu vou medir, vai e volta e eu vou procurar corrigir esse ambiente para que eu não tenha tanto sofrimento. Mas José, e o que mais eu posso fazer para ter essa proteção adequada para mim e para os meus clientes? Então, se você está no mundo de radiestesia, se você já conhece de radiestesia, se você já estudou um pouco sobre gráficos ou fez algum curso que traga esse tema, você sabe que existem gráficos que você pode se colocar em proteção, né? Você pode se colocar, se manter em proteção, você, o teu cliente, o teu espaço também, a tua sala e assim por diante, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um gráfico muito tradicional, tá? Vocês estão vendo que tem gráficos em cobre, né? Ou seja, fenolite com cobre, nós temos gráficos em PVC também, né? Nesse caso aqui com 3 mm em PVC, muito bem impresso, né? E nós também temos gráficos com material aqui com outro formato que gera, né, uma altura maior aqui. Mas então, só dou um minutinho para falar sobre isso, que o gráfico ele estando muito bem impresso, ele sendo o desenho correto, e no caso, dependendo se ele for impresso, tem que ter a massa, eles todos podem funcionar adequadamente, tá? Hoje usa-se mais este formato, mas não tem nenhum problema você usar nenhum outro tipo de formato de gráfico, desde que ele seja dentro de alguns parâmetros adequados para essa utilização, né? Que é o desenho correto, né? As dimensões muito bem colocadas, né? A questão da massa, então, ou seja, isso vai ajudar a funcionar muito bem. Voltando então para o nosso 9 círculos, tá? Então, ou seja, eu uso há muitos anos este gráfico, né? Para o meu uso, ele está até, né, mais surradinho e tal, tem que estar sempre limpo, né? Necessário estar muito bem limpo. E se eu, por exemplo, eu uso muito em viagens, tá? Eu gosto de me colocar, eu me sinto bem me colocando dentro desse gráfico, então eu pego um testemunho, como sempre brinco com vocês, né? No meu caso, o cabelo não dá mais, então tem um apanhado de minhas unhas aqui, tá? Eu coloco aqui, e se eu for colocar, eu posso colocar uma intenção embaixo que posso, mas eu sei que automaticamente eu me colocar nesse gráfico, né? Para eu mesmo, então eu penduro isso, né? Eu faço uma pendulação mentalizando, então eu programo com o pêndulo egípcio o que eu quero que o próprio gráfico já me disse que é um gráfico de proteção, né? Se um círculo já nos protege, imagine 9 círculos de proteção. Puxa, José, eu saí para viajar e eu acabei esquecendo, não deu tempo de me colocar naquele gráfico de proteção. Então existe um processo, né, de mentalização, um processo de psiônica, se você já tem um pouco mais de trabalho dentro da área, que você pode também se auto-mentalizar o gráfico ou o círculo em si e se colocar num círculo de proteção. Eu estou protegido num círculo de energia de proteção. O que mais? Para quem que eu peço isso? Eu tenho que pedir para um ser divino, eu tenho que pedir para quem? Vai depender muito daquilo que você acredita. Se você entende que você precisa associar esse trabalho gráfico, né, esse trabalho de um desenho, de um formato, de uma onda de forma, lembrando, isso é um EDF, né, é uma emergência devido às formas. Então, ou seja, esse desenho ele tem todo um processo, ele não foi criado com 9 círculos assim. Todos os desenhos têm essa preocupação em radiestesia, eles foram muito bem estudados, foram muito bem desenhados, portanto, cuidado com gráficos recém-inventados, tem que ter uma base sólida para isso. Então, ou seja, o que mais eu posso fazer, se eu quiser colocar junto ali, de novo aquele cristal, eu quero colocar alguma coisa que eu confio, que eu acredito, colocar um objeto meu,
de uso dentro para eu me sentir mais seguro, tem coisas que você pode incrementar. Mas lembra, esses desenhos, né, esses formatos, né, eles já têm uma emissão natural baseado nesse desenho para o qual ele foi construído, ok? Então, esse é um exemplo de colocar em gráfico. Eu mostrei antes, rapidamente aqui, né, o escudo Bouclier, o hexágono, né? Foi e é muito usado quando tem fungos, quando tem bactérias, quando tem vírus, no caso, porque esse desenho, ele ajuda muito nesse tipo de processo. Então, por exemplo, usamos muito nos processos de Covid. Eu cheguei a ter vários gráficos desses montados para várias pessoas, para ajudar principalmente na prevenção nesse sentido. Então, ou seja, mas é só esse o gráfico, isso eu quero retratar, colocar sempre, gente. Não é só o 9 círculos, né? Eu posso talvez colocar o alta vitalidade para eu me vitalizar melhor e eu estar melhor. Então, pêndulo, sempre use o pêndulo para perguntar se aquele é o gráfico adequado. Se você não tiver todos os gráficos, você pode colocar até o nome do gráfico bem escrito numa folha e vir perguntando qual é o melhor gráfico. Usa, né, as tuas pranchas, né, de relógio anestésico para determinar qual é o melhor percentual, e assim você vai utilizando. Quero fazer um adendo sobre a questão, quando se fala em proteção, muita gente fala, eu tive um processo difícil, né? E eu acredito que, então, eu, o meu cliente, o meu espaço, né, pode estar com obsessão, pode estar com alguma onda abstrata, como a gente fala de forma bonita, né? E pode estar com algum tipo de magiamento. Lembrando que magiamento são inúmeras coisas que podem ser, e eu já sei como resolver. Eu vou colocar um gráfico de proteção, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui do quadrado mágico, né? Que é o nome de Jesus em hebraico. Tem pessoas que falam, eu já resolvi, eu coloquei um tetragramaton no meu ambiente, né? Eu coloquei aqui uma estrela pentagrama e está tudo resolvido. O anti-magia, eu podia destraldar aqui, né, a forma IAV, uma série de gráficos que, puxa vida, tá? Eu resolvi. Pessoal, se você colocou esse gráfico, né, se você fez esse processo mínimo de medição, né, e funcionou, e você se sente bem, você se sente mais protegido, vai em frente. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso. Porém, quando você usa gráficos com letras hebraicas, com letras mais específicas, e você volta lá no começo do vídeo, que você não conhece, toma um pouco de cuidado a mais. Por quê? Porque ao sintonizar, tá, o teu testemunho, né, ou um testemunho lexical, lembra? Lexical, que é o testemunho que eu coloco o nome do nascimento no papel, ou alguma informação a mais, que eu uso o decágono para materializar, né, esse testemunho. Eu vou estar permitindo que aquela onda vibratória, daquele desenho, daquele formato, seja como for, que ele atue dentro do meu processo, da minha vida, do meu dia a dia. Então, ou seja, para eu ter certeza de que eu faço, lembra? Eu pesquiso, eu confirmo se tem. Existe um gráfico muito tradicional, né, que é o gráfico SCAP, símbolo como pensador André Felipe, que já teve várias alterações, que tem mais de um desenho diferente e que contém dentro dele, sim, símbolos, tá? Mas é um gráfico que tem muita explicação, tem páginas de explicação sobre esse gráfico. Então, se eu for usar o SCAP, tá? E o pessoal conhece mais para combater onda eletromagnética, né? Mas não, ele serve para uma série de questões, para ponto geopatogênico, ele serve para reequilíbrio psíquico, ele serve para uma série de coisas. Então, ou seja, tudo isso, leiam, se informem, não saiam fazendo aquilo de qualquer forma, tá? Então, nós falamos alguns exemplos rápidos aqui sobre a questão usando gráficos, mas como eu falei antes, a tua sala está bem harmonizada, você está usando um bom fluido vibracional, você está usando um óleo essencial. Mas José, mas eu acho que eu não preciso de nada disso. Eu me sinto bem como está a minha sala do formato que ela está. Não tem problema nenhum. Então, voltando, então você está se sentindo bem, você está se sentindo tranquilo ou tranquilo, está se sentindo serena em relação às coisas e você não está sendo afetado negativamente por isso, vamos em frente. Então, nós não temos muito o que discutir nesse sentido. O vídeo
tenta e traz para vocês uma realidade sobre o que nós estamos passando muito. E repito, uma das talvez 3 perguntas mais frequentes que eu recebo é como eu me protejo melhor. Então, esse vídeo tem esta intenção de trazer o que este seu colega, terapeuta, anestesista, radiologista, tem passado, e já passei nos apuros, claro que sim, evidente que sim, porque é a história do orar e vigiar, né? A gente esquece de fazer as coisas, esquece. Eu estou sendo real, confesso, não estou aqui para ludibriar ninguém. Claro que eu já esqueci, nos meus cursos eu conto alguns exemplos aí para o pessoal de coisas, de perrengues difíceis que eu já passei em função disso. Então é isso, vou fazer um atendimento, faz um processo de proteção. Entre uma pessoa e outra de atendimento, tá? Se possível, faça algum tipo de processo, né? Se possível, dê um tempo entre um atendimento e o outro para não trazer essa sobrecarga, que eu já vi muita gente boa, profissionais incríveis, tá? Sofrendo dificuldades enormes com questão de proteção, indo para o físico com dificuldade, porque muitos atendimentos em sequência e cada situação é uma situação. E lembra, quem vem para a gente vem para ser ajudado, não é para a gente abraçar junto e cair na valeta junto, né? Porque lá já tem muitos e nós temos que ajudar a tirá-los e não somar com mais um problema dos outros, tá certo? Então, o vídeo hoje era isso. Vamos lá então, formas, né, maneiras de nos protegermos melhor, tá? Tem dúvida? Manda pergunta. O pessoal tem participado cada vez mais com a gente aí, né, nos comentários. Por favor, me acionem. Eu gosto muito de responder, gosto muito de participar com vocês, né? E vamos fazer ainda mais vídeos específicos sobre isso, porque não pegar cada um desses gráficos aqui e falar um pouco mais sobre cada um deles e aonde que você pode utilizar. Tem bastante coisa pela frente aí, tá certo? Namastê, um abraço carinhoso e até o próximo vídeo. Fique com Deus.